Hoje para a gente falar sobre um tema, na verdade, uma discussão de conceito, que é um conceito muito caro, muito importante para a história, que dialoga com as nossas últimas aulas aqui do canal, que tem a ver com a Europa do século XVIII e do século XIX, e é um conceito importante para a gente entender as transformações que a Europa passa num contexto pós-Revolução Francesa. No fundo desse slide tem a obra do Eugène Delacroix, que se chama Liberdade Guiando o Povo, que foi uma obra pintada em homenagem, né, ou fazendo uma referência aos movimentos revolucionários que vão acontecer na França no século XIX e que tem um caráter nacionalista muito forte. Mas, como sempre, todas as nossas aulas, a gente precisa começar com um contexto, né? Qual que é o contexto de surgimento dessas noções de nacionalismo? Primeiro ponto, o nacionalismo, ele é uma ideologia que surge no século XIX e que se consolida ao longo do século XIX e ao longo do século XX. Ele está inserido em um conjunto de transformações que a Europa passa, que foram trazidas pela Revolução Francesa, por Napoleão, e também no caso aqui da América, a gente tem a formação dos Estados Unidos, mas esse é um caso um pouco à parte que eu não vou tratar muito nesse vídeo. A gente precisa lembrar que é um ideal que foi absorvido pelos que se rejeitavam o antigo regime, até porque o nacionalismo ele vem num desejo de construir o que a gente chama de um Estado-nação. Não são as nações que criam o nacionalismo, é o contrário, e eu já vou falar um pouquinho disso um pouco mais para frente. Mas é muito importante que a gente tenha em mente que na Europa agora vigora um pensamento de que o povo ele não quer mais ser simplesmente súdito que servia a um rei. Ele quer fazer parte do Estado. Então é a concepção também trazida de que a população precisa fazer parte do Estado e que esse conjunto de indivíduos de uma nação que formam esse Estado moderno que a gente vai ver agora no século XIX. Eu já falei um pouco sobre os conceitos de Estado e sobre construção do Estado moderno lá nas aulas mais antigas aqui do canal, quando eu falo de unificação dos Estados nacionais, quando eu falo de absolutismo. Então, se você tiver um pouco na dúvida nessa discussão, eu peço que você pause esse vídeo e procure os vídeos anteriores no canal. Uma outra questão de contexto também é que o século XIX trouxe um crescimento demográfico muito grande para a Europa, deslocamentos populacionais, a gente vai ter, por exemplo, a migração de povos para a Europa, a gente vai ter a migração, por exemplo, de espanhóis e italianos para o Brasil, então a gente vai ter um deslocamento populacional muito grande, além também do processo de imperialismo que a gente vai discutir mais para frente. O desenvolvimento urbano e comercial, então as cidades agora elas passam a ser cada vez mais habitadas e a gente sabe que a vida nas cidades traz uma nova dinâmica, uma nova concepção de espaço e também é o século das revoluções e de movimentos de unificações e derrubadas de regimes absolutistas. Então o nacionalismo está dentro desse contexto aí bastante conturbado da história da Europa. Só que para falar de nacionalismo eu preciso falar um pouco sobre o conceito de nação. E nação, pessoal, a definição clássica seria uma comunidade de indivíduos vinculados social e economicamente. E geralmente, o que os membros de uma nação compartilham? Primeiro, um certo território. Só que cuidado, porque nós temos povos que reivindicam territórios e se reconhecem como nação. Por exemplo, é o caso dos curdos, que é um povo que vive no norte do Iraque. Depois pausa aqui o vídeo e dá um Google aí nos curdos para vocês lerem um pouco mais sobre eles. Os judeus também já foram povos assim, até terem o seu direito, né, o Estado reconhecido, o Estado de Israel reconhecido em 1948. Outra coisa também que esses indivíduos compartilham, eles reconhecem a existência de um passado comum, ainda que eles podem divergir sobre aspectos desse passado. Já vou falar disso um pouquinho também, mas tem a ver com a história daquele país, com as tradições que são criadas e por aí vai. E por fim, uma nação compartilha uma visão de futuro em comum. E eles acreditam que esse futuro vai ser sempre melhor se esse povo se mantiver unido e se a nação não se separar. Embora eles podem se diferenciar a respeito de como construir essa ideia de nação. Só que o nosso foco é nacionalismo, então eu trouxe aqui uma outra definição importante. O nacionalismo, pessoal, ele é uma ideia, isso significa que ele é uma construção. E o nacionalismo é uma corrente de pensamento que valoriza todas as características de uma nação.
O nacionalismo ele é um sentimento de identificação nacional, ou seja, a maneira como nós olhamos entre, né, vamos pegar o exemplo do Brasil, em que nós nos olhamos e nos entendemos brasileiros. Só que ser brasileiro é uma construção histórica, e essa construção passa pelo conceito de nacionalismo. Então, o nacionalismo ele está envolvido em vários símbolos nacionais, como o hino, a bandeira, o território e outros elementos que são também identificados como patriotismo, embora patriotismo e nacionalismo sejam um pouco diferentes. Só que a base do pensamento nacionalista, pessoal, é acreditar que a sua nação é superior às demais. É esse sentimento de superioridade e é o sentimento de que é preciso fazer de tudo para garantir os interesses da sua própria nação. É por isso que o nacionalismo ele esteve na base de movimentos, e ainda está, né, na base de movimentos muito reivindicados pela extrema-direita, como é o caso das experiências nazifascistas na Europa do século XX e nos movimentos nacionalistas de grupos de extrema-direita que existem até hoje. Então, lembrem-se disso, o nacionalismo ele é construído, né? É ele que vai criar a ideia de nação. Então, é por meio de mitos, de feriados cívicos, de heróis nacionais, de bandeira, de hinos, é que a gente constrói a noção nacionalista. O nacionalismo, as principais ideias que ele defende é a preservação da nação, conceito esse que a gente acabou de explicar, é a manutenção, por exemplo, de idiomas e manifestações culturais únicas. O nacionalismo ele é um movimento homogeneizador. O que significa isso? Na construção de um Estado, o nacionalismo entende que é preciso criar tradições que sejam únicas para todo o país. Então, impor uma única língua. Muitas vezes o nacionalismo ele pode ser étnico, então entende-se que para habitar naquele espaço você tem que pertencer a uma determinada etnia. Então, ele é um movimento que busca muitas vezes homogeneizar um determinado tipo de pensamento. E ele normalmente se opõe a processos que tendem a destruir ou modificar uma identidade construída. É por isso que o nacionalismo é um sentimento reivindicado em momentos de crise, né? Momentos de crise como esses que nós estamos passando, de pandemia, de crise do capitalismo. O discurso nacionalista ganha muita força. Vamos defender a nossa nação, vamos defender os nossos interesses, vamos fazer tal país ser grande de novo. E aí a gente tem toda essa construção em momentos de crise. O Eric Hobsbawm, que é um dos maiores historiadores do século XX, ele diz que o nacionalismo surge nos finais do século XIX em grupos que vão defender expansão ou consolidação territorial, e normalmente os nacionalistas se opõem a grupos como estrangeiros, liberais e os próprios socialistas. O nacionalismo, de acordo com Hobsbawm, desperta um sentimento comum a todas as pessoas que passam a se identificar com a sua nação. E isso ele vai falar que é um sentimento que pode ser explorado com finalidades políticas. O Hobsbawm ele ainda vai falar de um outro conceito que é a invenção de tradições. Então, o nacionalismo, ele se apega muito a uma narrativa histórica, então vai construir a grandeza de um país e vai contar a origem desses indivíduos, a grandeza, os símbolos nacionais, os mitos históricos, tudo isso serve para consolidar esse sentimento nacionalista. E isso vai ser utilizado com finalidades políticas. Um exemplo, no século XIX, dois estados nacionais se formam, o Estado Nacional Alemão e o Estado Nacional Italiano. E nos dois processos de unificação a gente vai ver muito isso. Na Itália, por exemplo, o Napoleão vai acabar desencadeando esse desejo de unificação dos italianos, porque eles vão ser invadidos pela França e eles vão pensar, olha, está na hora dos italianos dominarem o território italiano. Então eles começam a lutar por um processo de formação de um Estado nacional unificado. E também, para o Hobsbawm, né, e está na base dos movimentos nacionalistas, eles tendem a ser contrários a movimentos migratórios, à presença do estrangeiro. É por isso que, normalmente, na base do pensamento nacionalista está também sentimentos de xenofobia, porque o estrangeiro ele é visto como um risco, como um perigo, porque ele é de fora, ele vai trazer outras tradições culturais e ele pode rachar esse sentimento de unidade nacional. Por isso que, se a gente pegar um exemplo, né, movimentos nacionalistas recentes e de um passado também recente, tende a perseguir estrangeiros. É o caso, por exemplo, dos judeus na Alemanha.
que por mais que pudessem ser judeus, que pudessem ser alemãos, isso eu estou falando na década de 30, ali na ascensão do nazismo, eles eram considerados perigosos, porque eles não compartilhavam da raça ariana, da superioridade alemã e por aí vai. O Anderson também vai discutir o tema do nacionalismo e ele vai tratar o nacionalismo como uma comunidade inventada, ou seja, que mesmo sem contato, o grupo de pessoas que faz parte de uma nação acredita que há uma conexão entre a gente. Então, pegando de novo o caso do Brasil, o que leva o cara que está lá agora no extremo norte do Brasil e o cara que está no extremo sul se considerarem brasileiros? É uma construção de identidade nacional. Nós falamos a mesma língua, nós habitamos o mesmo território, nós compartilhamos de um mesmo sistema de crenças, muitas vezes, nós compartilhamos de histórias passadas que são comuns, culturas que, por mais que tenham as suas particularidades, também são comuns ao Brasil. E aí o Anderson vai dizer que o nacionalismo ganha força com a homogeneização da língua, por exemplo. É aquilo que eu falei no início, como que o nacionalismo ele busca criar grupos muito homogêneos para não criar diferenciações que possam rachar os interesses da nação e da sua pátria. Existem alguns tipos de nacionalismo, eu acabei de falar o nacionalismo que agrega, no caso da Alemanha, que vocês podem ver na imagem, o movimento que a gente vê no século XIX é dos estados germânicos se olharem e pensar, tá na hora da gente formar um Estado Nacional Alemão. E a Prússia, que era um desses estados, inicia o processo de unificação do Estado Nacional Alemão. E aí a Alemanha deixa de ser um conjunto de estados independentes e passa a ser uma única nação. Só que existe o nacionalismo desagregador. É o caso, por exemplo, que nós temos na Catalunha. Aquela região na Espanha, para quem também está meio perdido, tem vídeo no canal sobre a questão da Catalunha. Então pausa aqui esse vídeo, assiste lá o da Catalunha e volta, que vai fazer sentido a discussão de nacionalismo. Os catalães dizem, olha, nós não queremos fazer parte da Espanha porque nós somos uma nação, né? Nós temos símbolos nacionais que nos diferencia do restante da Espanha. Um outro caso também é o caso do País Basco, que eu acho que eu mencionei no vídeo da Catalunha. E aí, pessoal, o nacionalismo continua sendo uma ideologia mobilizada até hoje. Para muitos estudiosos, hoje a gente vive principalmente o tempo do ultranacionalismo, em que essa ideologia foi abraçada principalmente por grupos de extrema direita, grupos autoritários, né, grupos avessos a princípios democráticos, que defendem, por exemplo, medidas como a proibição da imigração ou mesmo a expulsão ou opressão de povos não nativos. É um fenômeno muito comum na Europa, na verdade no mundo inteiro, né? O Brasil também tem os seus princípios aí ultranacionalistas. Mas eu vou pegar o caso da Europa, eu ilustrei aqui com o movimento ultranacionalista ucraniano, que defende, por exemplo, que as fronteiras têm que ser fechadas, que os interesses da nação de onde você vem, eles têm que ser colocados à frente de qualquer outras. Normalmente são grupos que não defendem a cooperação internacional, que não defendem que todas as nações são dotadas e que todos os indivíduos são dotados de direitos iguais. As lideranças ultranacionalistas têm discursos que defendem a soberania nacional e a sua etnia a qualquer custo. Então, na base de movimentos ultranacionalistas, nós temos a xenofobia, nós temos o racismo, e essas lideranças usam de um discurso do medo. Olha, eles estão vindo para destruir a nossa nação, eles estão vindo para destruir a nossa cultura, e aí, vocês não vão fazer nada? Então, esses grupos têm ganhado muita força, não só na Europa, mas, como eu disse, no Brasil, nos Estados Unidos também. E em casos extremos, o ultranacionalismo pode levar estados a guerras ou a genocídios, principalmente porque o ultranacionalismo ele tem um princípio etnocêntrico muito forte, que é aquela ideia de que a minha nação e o meu povo é superior aos dos demais. Então, pessoal, a minha proposta mesmo era fazer uma discussão inicial sobre o conceito de nacionalismo. É um conceito muito amplo, muito diversificado, vocês vão conseguir encontrar várias informações sobre. Nossa aula continua nos comentários, qualquer dúvida manda aí que a gente conversa. Um beijo para vocês e bons estudos.